Esse editorial é do jornal Metrópole, de uma coluna chamada Grande Angular, da Lilian Tarran e Isadora Teixeira, que fala sobre o Rui Costa, que é o primeiro-ministro, como citado por Lula, né? Um grande apoio de Lula. Essa matéria é de ontem, domingo, tá? Então, estou trazendo ela logo cedo para vocês. Deputados enviam ofício pedindo a demissão de Rui Costa ao presidente Lula. Fala de ministro da Casa Civil Rui Costa sobre a capital federal gerou repercussões negativas entre os políticos do DF. Vou somar a uma outra fala aqui também da Grande Angular, tá? Que foi uma entrevista com o Ibanez Rocha, que é o deputado, que é o governador de Brasília, tá? Ele disse sobre o Rui Costa: é um idiota completo. Agora sabemos de onde vêm ataques contra o fundo, diz Ibanez sobre Rui Costa. O governador reagiu após o ministro atacar Brasília e dizer que trata-se da Ilha da Fantasia e que a capital não deveria ter sido criada. Vamos entender um pouquinho mais? Provavelmente, um dos primeiros ministros do Lula que podem cair seria o Rui Costa, tá? 2 pontos a serem analisados nessas 2 matérias que eu trouxe para vocês. A primeira delas: o governo Lula vem entrando em rota de colisão com os deputados distritais de Brasília. Os deputados distritais de Brasília estão fazendo a CPMI de 8 de janeiro também. E dali, muitos documentos importantes podem surgir. Então, se houver um revés de desalinhamento com o governo Lula, é uma bomba a mais no colo do Lula. Segundo ponto: Ibanez, não é que ele não goste do Lula, ele tem raiva. Por quê? Porque Ibanez foi afastado do cargo. A maior excrescência moral que a democracia brasileira sentiu a priori, aí depois veio outras. Afastamento de Deltan Dallagnol, afastamento do Crivella, mas a maior e primeira foi Ibanez Rocha, governador eleito, ter sido afastado do cargo por uma canetada de um juiz. E aí, isso ainda não desceu, não. E Ibanez Rocha só está esperando o momento certo para ver a caveira do Lula. Tanto é que agora ele já parte para cima e começa com o ataque do principal ministro do Lula, que é o Rui Costa. O Rui Costa hoje é considerado o braço forte, o principal ministro do Lula, e Brasília já começa a impor ataques em relação a isso, tá? Em relação a isso. Então, Lula vai enfrentar tempos difíceis pela frente, ou seja, o jogo de xadrez político nem Lula imaginava que seria tão difícil quanto ele vem enfrentando. Para dominar isso, não vai ser um jogo fácil, ainda mais com Lira contra ele. E Ibanez, diga-se de passagem, tem um vínculo de relação muito próximo à Lira, ou seja, vai ser mais um inimigo de Lula nessa jornada aí, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Coloca no comentário o que eu preciso melhorar, isso é sempre importante. No comentário também, me explica se a forma que eu estou trazendo a separação do conteúdo tá adequada, se eu estou conseguindo falar a sua língua. O principal é isso. Porque assim, se tem 2 coisas que falam um linguajar difícil e chato, é o tal do filósofo e o tal do advogado. E eu tenho os 2 aqui, tá? Me fala se eu estou conseguindo, transmitir a mensagem da política brasileira, se você está conseguindo entender um pouco mais comigo aqui, tá? Isso é importante para que eu possa melhorar, e assim eu sei se eu posso acelerar um pouco mais ou pisar no freio um pouco mais, tá? É importante para que eu possa entender, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Eu volto ao meio-dia, tá? O próximo editorial, meio-dia, eu tô aqui com vocês. Abraço.